Oi gente, tudo bem com vocês? Agora vamos à nossa aula de nomes em Faber-Arte. Temos aqui dois nomes e eu quero mostrar para vocês a diferença do arame. Aqui temos um arame mais molinho, que é o arame 20, né? Que é o mesmo que a gente pode usar aí nas pecinhas pequenas, mas não fica legal em palavras. Aqui temos o arame 16 e veja a diferença, né, da estabilidade do nome, tá? Se você for usar para colar em alguma coisa, você pode usar qualquer arame. Mas se for para uma peça mais estruturada, o 16, veja bem que ele fica bem mais firme dentro do nosso cordão. E uma das diferenças do nome em tricotin, na questão de modelar o seu nome, é que na modelagem desse nome tem uma diferença para os nomes em tricotin. O tricotin ele se ajusta, né, se encaixa, o arame ali consegue encostar. Aqui não, é um cordão mais grosso. Então, algumas letras vai ter que se adaptar aí a forma, né, de como vai para frente ou para trás para poder se ajustar melhor. E quanto aos materiais, a gente vai usar aqui o cordão de algodão, tá, trançado. Esse daqui é o de 5 mm, mas você pode usar um mais grossinho também, se quiser, também como mais fino. Tesoura, cola de silicone, né, esse vidrinho aqui é de outra cola, mas a cola que tem aqui é de silicone líquida. Você pode usar também em alguns momentos a cola quente, mas você tem que ter muita destreza com a sua pistola, né? Um controle da quantidade de cola que sai aí, mas você pode fazer todo com a cola de silicone. Alicate, né, para cortar o nosso arame. Vou usar aqui o arame 16 e é uma espessura suficiente porque o cordão dá uma estrutura a mais, tá? Então não vejo necessidade de um arame mais grosso. Para medir a quantidade de material de cordão que você vai precisar, né, e a primeira coisa que você vai fazer, você vai pegar aí o seu gabarito e vai vir com o cordão e vai aí medindo, né, passando por cima das letras para medir essa quantidade de cordão que você precisa, tá certo? Então aí é muito simples, você passa aí por cima deixando um pedacinho a mais, porque o acabamento das pontas a gente vai fazer depois, então deixa sobrando um pouquinho. E aí você vai passando aí por cima das letras que você precisa, tá? Achou a quantidade de cordão que você precisa, agora a gente vai passar aí o arame dentro desse cordão. Você vai pegar aí um pedacinho de durex e vai colocar na pontinha desse arame. Você vai colocar quase rente à pontinha, tá? Não deixa passando muito durex para frente, porque na hora de introduzir no cordão, ele pode fazer um volumezinho ali, dobrar, e aí não é legal. O arame 16 ele já passa com um pouquinho de dificuldade dentro do cordão, então não podemos criar mais volume do que o necessário. E aí para passar você abre, tá? Não já vai introduzindo, não, abre aí para você realmente passar entre um fiozinho e outro, né? Esses fiozinhos que recheiam o cordão, para não correr o risco do arame empurrar um fiozinho desse e fazer volume. E aí se fizer muito volume, vai atrapalhar e o cordão não vai passar com facilidade. Sentiu o cordão topar no arame, volta e começa de novo, tá certo? E aí você vai fazendo isso, introduzindo e puxando, introduzindo e puxando. E conforme for fazendo volume no cordão, já vai esticando esse cordão lá pra frente, não acumula muito cordão num lugar só, tá? E também já vai distorcendo. E aí nessa parte é paciência, tá? Não tenta empurrar com pressa para não formar aí um bolinho aí no recheio desse cordão e atrapalhar e até estragar o seu cordão, tá certo? Sempre empurrando e puxando até chegar no final. Vai distorcendo, vai esticando, deixa esse cordão bem esticadinho, tá certo? Cortou aí o arame, você vai vir com um alicate e vai formar uma argolinha no início, para esse cordão não ficar correndo, né, saindo aí desse começo, tá? Quando você estiver enrolando o seu fio. Do outro lado não precisa, tá bom? Aí você vai pegar aí um tubo circular, qualquer coisa, e vai enrolar. A gente precisa trabalhar com esse arame feito uma molinha menor. E aqui não é nem questão da modelagem. É a questão realmente na hora de você embalar o seu cordão, certo? Porque a gente não, devido a ser um cordão grande, né, diferente dos bichinhos que são pedacinhos, a gente precisa ter controle desse cordão, né, desse arame aí, para conseguir enrolar, porque diferente
dos pedacinhos pequenos que a gente usa para os bichinhos, aqui não é tão simples, né? Precisa de um pouquinho mais de paciência. Então você vai começar aí esticando esse arame. E para saber a quantidade de fio, é muito simples. Você vai pegar aí o seu cordãozinho, que isso vai variar da espessura do seu cordão e a espessura do fio que você vai usar para embalar o cordão. Vai medir aí 10 centímetros, envolve esses 10 centímetros, retira e vê quanto que você gastou. E aí você multiplica pela quantidade de fio. Isso no caso se você tiver um pouco fio e quiser usar. Se esse fio tiver num novelo fechado, né, não tem problema. Você vai saber que vai dar aí para o seu embalar o seu cordão. Para começar, a gente vai colar aqui uma pontinha do fio que a gente vai usar para enrolar, porque esse acabamento vai vir depois. A gente vai voltar para essa ponta aí depois. Então aqui é só para prender, tá? E aí deixa retinho a parte que você vai enrolando, você vai deixar ele retinho e começa a embalar o seu cordão. Essa é uma parte que com o tempo você pega uma certa prática, tá certo? Mas no começo vai devagarinho para você sentir a tensão. É importante você manter a mesma tensão e sempre ajeitando o cordão para ele não ficar torcido, certo? Nem fazer algum volume aí desnecessário. Então vai enrolando o seu cordãozinho, aliás, o seu fio, né, no seu cordão, um do ladinho do outro. É jogo de paciência mesmo. Mas com relação ao tricotinho, você vai ter mais trabalho, mas vai gastar menos fio, tá certo? Mas depois acaba sendo prazeroso. Aqui não dá pra gente girar dessa forma como a gente girou nos bichinhos, porque o peso da quantidade de arame não permite, o cordão acaba torcendo e não vai. Então tem que enrolar dessa forma mesmo aí. E aí para trabalhar, né, esse cordão, porque vai chegar um momento que vai ficar grande e aí a sua mão esquerda não vai conseguir, né, girar com tanta destreza. Uma forma confortável de você fazer isso é num ambiente que você possa ter liberdade com as suas mãos, tá? A mesa não é tão legal. Então senta no sofá, faz de uma forma que seja mais confortável para você, certo? E vai enrolando aí com paciência o seu cordão. E aí aqui já tá um pedaço, né, que chegou num ponto que começou a ficar desconfortável, né, girar minha mão aí com o fio ao redor do cordão. O que a gente vai fazer? A gente vai precisar agora enrolar essa ponta do arame, tá? Então vai ficar enrolado de um lado e enrolado do outro. Então durante o processo a gente vai fazer o quê? Enrolar uma ponta e desenrolar a outra, para conseguir manusear esse fio aí ao redor do cordão. Cuidado para não amassar muito esse arame, tá? E aí veja bem aqui, eu já fui enrolando de um lado e veja bem, você até consegue no meio girar sem que esse cordão torça, porque o peso aí já está equilibrado para os dois lados. Mas você não consegue ser ágil dessa forma, tá certo? Então, na minha opinião, outro jeito é melhor em casos de, né, cordões tão grandes. E aqui é o seguinte, em algum momento que esse cordão ficar, né, aí separadinho, o que você pode fazer? Você puxa esse cordão para trás, o cordão não, né, o fio que você enrolou, deixa tudo bem juntinho, tá? E aí ele vai formar um volumezinho, certo? E aí para ajustar, né, distribuir isso aí, o que você vai fazer? Você vai segurar e vai torcer esse fio que já foi enrolado para distribuir esse volume e fechar ali o buraquinho que ficou, tá certo? Dessa forma assim. Conforme a gente vai fazendo, esse cordão vai indo, né, para a ponta acumulando, e aí você abre quando já faltar pouco, né, pouco cordão, você dá uma aberturazinha e traz esse cordão até a pontinha aí, para já cortar o excesso que vai ficar sobrando. E aí puxa até o final. E o que sobrar você corta.
E aí enrola de novo para continuar, né, a embalar aí o seu cordão. Aqui eu prendi com a ponta do durex, ou você pode colar também, porque a gente vai fazer aí o acabamento depois, como falei antes. E aí vamos voltar a enrolar esse cordão para que ele diminua aí, né, os amassadinhos que foram ficando. E aí você vai fazer isso com bastante firmeza. Puxa bem, certo? Para que ele fique, estique o máximo possível. Puxa com bastante firmeza. E se ele tiver tortinho, já vai desamassando, deixando retinho, para amenizar aí os defeitos que ficaram no nosso arame, tá? Ao contrário do tricotinho, o arame aqui dentro ele é mais fácil de deixar ele retinho novamente. E vamos começar a modelar aí o nosso nome, tá? Escolhe aí uma ponta para começar e aí você abre e deixa um dedinho a mais aí do que realmente você precisa começar a sua letra, tá? Porque a gente vai desmanchar um pouquinho desse cordão aí para fazer o acabamento depois, desse fio que a gente enrolou. E se você já faz tricotinho, aqui é praticamente a mesma coisa. Você só tem que prestar atenção aí para não estar abrindo o fiozinho que você já enrolou. Inclusive aqui é super fácil com relação ao tricotinho de deixar ele retinho. Basta você, com força, deslizar o seu dedo na parte que você quer que fique retinha aí, tá? Caso esteja amassadinho. E aí vai seguindo o seu molde ou a mão livre, se você já modela a mão livre. E aí vai aí observando a forma que eu tô fazendo, tá? Diferente do tricotinho, você pode sim usar os seus dedos, né, pra modelar o seu arame, porque não vai deformar, né? Diferente de quando a gente modela aí só o arame, ele pode deformar caso você fique aí usando seus dedinhos para apertar, mas aqui não. O cordão meio que dá uma proteção para que ele não amasse demais. Então você pode sim usar o seu dedinho para puxar, para amassar, para dobrar, sem problema nenhum. E quando você fizer dobras, aperta bem e cuidado nas dobrinhas, ó, porque ele pode abrir. Então observe isso aí para você ajeitar essas aberturazinhas aí entre o fio antes de passar para o próximo passo e ficar muito longe de você consertar, tá?
E aqui no T, a gente vai colocar o cortezinho dele depois. Aqui, como eu falei, devido ao cordão, né, ser mais denso, não se encaixar com o tricotinho, não achei legal modelar conforme da mesma forma que eu modelo o T no tricotinho, tá? Então a gente vai colocar o cortezinho do tio depois. Que ao contrário do tricotinho, aqui ele fica bem firme, sem problema nenhum. Outra diferença aqui é no H, né? Não dá para fazer. O H no tricotinho, ele tem ali 3 camadas de arame. Aqui não fica legal. É um volume que não dá para alinhar a peça depois. Então, a gente vai fazer o H diferente. Quando chegar aqui, você vai dobrar. E essa dobrinha é uma dobrinha pequenininha, tá? Você não vai deixar bem dobrada por cima, não. Você dobra e puxa para fazer a volta de baixo e aperta bem, porque é só para marcar esse canto antes de ir para a parte de baixo do H, tá certo? O E aqui eu fiz igual eu faço no tricotinho, ele se encaixa bem. O S, ao contrário do que eu faço no tricotinho, sempre com a dobrinha fazendo cantinho, aqui eu decidi fazer a curvinha, porque aí ficava mais, encaixava melhor, né, para ficar alinhado na mesa depois. Então eu fiz uma voltinha tanto na parte de cima como na parte de baixo do S.
Aqui sobrou, né? Porque como vocês viram, o cordão ele vai esticando conforme a gente vai fazendo. Mas é sempre bom você cobrir o cordão até o final, porque nunca se sabe aí no meio do caminho ter alguma alteração aí na modelagem e gastar mais ou menos arame. Então é melhor sobrar do que faltar. E aí a gente vai voltar alinhando a nossa peça, ajeitando os cantinhos, vendo se não ficou nada torto, vendo se não ficou mal distribuído. Agora, ao contrário do tricotinho, que a gente costura, aqui a gente vai colar, tá? Tudo vai ser colado. Eu vou colar aqui com a cola quente, certo? Mas você pode fazer isso com a cola de silicone, o que eu recomendo se você tá começando, porque depois que transborda essa cola, e por ser bem mais fino, né, a espessura do cordão com relação ao tricotinho, mancha aí o seu fio. Então, se você tem uma cola, uma pistola que a cola sai pouquinho, você tem o controle da quantidade dessa cola que sai, beleza, é bem mais rápido o seu trabalho. Mas, se não, é preferível que você use a cola de silicone, tá certo? Não recomendo cola instantânea porque o fio de algodão absorve muito a cola, tá certo? E aí, acaba que por mais que cole rápido, ele vai descolar rápido também. Aqui, para que fique juntinho, né, não depende apenas da cola para pressionar e ficar coladinho, a gente ultrapassa um arame pelo outro, que aí ele vai causar uma pressãozinha natural do arame. Então você passa ele lá para trás e volta sem abrir muito e cola, que aí ele já fica no lugarzinho.
E aí vai colando em todos os lugares que precisa ficar juntinho, ó. Sempre ultrapassa um arame pelo outro nas partes que precisam ficar juntas, que isso facilita bastante. E olha aí o perigo da cola quente. Na cola de silicone, se transbordar e ficar manchado, você consegue tirar com o removedor de esmalte, tá? A cola quente já é mais um pouquinho mais complicado. Inclusive tem momentos que se ela não estiver muito seca e você puxar, ela sai com tranquilidade sem manchar sua peça. Mas aí é uma jogada de sorte, então é melhor evitar. Depois de colar, volta a alinhar sua peça, sempre colocando ela em cima da mesa, mexendo um pouquinho para lá, para cá, até que ela ganhe aí o equilíbrio necessário para ficar retinho. Sempre puxando um pouquinho, nunca vira demais, leva demais, traz demais o arame, senão você vai ficar nesse vai e vem sem conseguir enxergar aonde você tem que mexer. Então sempre de pouquinho para você ver que foi só um pouquinho para lá, foi demais, volta para ter um pouquinho mais de controle do que você está fazendo com esse arame, tá certo? Às vezes 1 milímetro a mais, 1 milímetro a menos, para lá ou para cá, faz toda a diferença. Às vezes você mexeu e não deu equilíbrio, mas um pouquinho a menos ou a mais faz com que ela se encaixe melhor.
peça alinhada e aí você faz o acabamento nas pontinhas. Eu vou te mostrar aí como que a gente faz o acabamento dessas pontas, tá certo? Você vai aí desenrolar essa pontinha aqui nesse nome. Eu acabei enrolando por cima, mas no caso do outro que a gente fez, tava só colado, então vai ser mais fácil. Então, se você tiver prendido, você puxa aí com a agulha, que a gente vai precisar desmanchar um pouquinho para ter o fio aí, para conseguir trabalhar esse acabamento. Desenrola aqui um pouquinho, deixa aí uns 10 centímetros, é o suficiente para conseguir fazer essa ponta. Corta o excesso. Vai ter um pouquinho de dificuldade por causa do cordão, mas ele dá uma balançadinha que você consegue quebrar esse arame. Corta com a tesoura aí onde você quer que termine o seu limite. E aí você vai vir enrolando esse fio, passando a cola. Eu aconselho aqui com certeza a cola de silicone, tá? Senão você não vai conseguir fazer isso com a cola quente. Então você passa a cola ao redor do cordão que está descoberto. E vem enrolando esse cordão cuidadosamente, esse fio cuidadosamente, para que ele vá colando aí nesse final, tá certo? Chegou aí até o limite, você vai vir com a cola e vai passar ela agora aí no meio, né? Onde ainda está aparecendo aí o cordão. Vai colando esse fiozinho um por cima do outro, apertando com cuidado, se preciso, passando colinha aí entre o fio e outro, tá? E aí depois de colocar a colinha aí no meio, ó, você vai levando esse cordão, fazendo uma espécie de espiral para dentro. Com um pouquinho de cuidado, parece muito minucioso, mas não é. Você consegue colar esse fiozinho aí dentro. Então vai passando aí colinha se precisar. E aí vai levando o fiozinho lá pro meio, fazendo um caracolzinho pra gente tampar, né? Fechar essa parte aí do cordão que ainda ficou aparecendo. Chegou aqui bem, ó, já quase fechadinho. Põe mais um pouquinho de cola. Vai colocando aos poucos, tá? Porque ela vai secando e como aqui você tem que fazer um pouquinho mais devagar, com mais cuidado, coloca pouca cola e vai colocando se necessário depois. Então ela seca enquanto você está tentando aí fazer o acabamento. Usa aí a agulha para te ajudar também. Corta aí quando chegar no finalzinho. E essa pontinha que a gente cortou, o fio vai meio que desfiar, né? Então passa um pouquinho de cola nessa pontinha aí, tá? Para selar essa pontinha. E aí vai apertando aí esse cordão, pressionando, né, pro meio. Usa aí a agulha ou a pontinha da tesoura para te ajudar. Depois pressione aí com o dedo quando a cola já estiver quase secando, tá? Não de imediato, porque ela vai estar molinha. E aí você vai deixar ela mais retinha quando você aperta o dedinho aí. Vê aí se a pontinha ficou bem colada, ó. Vê se não ficou aí abrindo alguma voltinha. Se ficar, volta com a colinha aí e cola um fio no outro. E assim concluímos o nosso nome. Chegamos ao final da nossa aula e qualquer dúvida, pergunta lá no nosso grupo de alunas, tá? Qualquer coisa em relação à modelagem de outras letras, acabamento, me chama lá que eu te ajudo. Beijão e até a próxima.